meu Deus, o que aconteceu com o cabelo dela? Vocês viram? Eu tomei aquelas balinhas de crescimento de cabelo e cresceu em uma semana. Me contratem, marcas, eu passo muita credibilidade. Minha gente, vamos começar o vídeo de verdade? Como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou falar de como como. É disso que eu vou falar hoje. Me perguntam muito como eu escrevo. Mentira, que 2 pessoas só me perguntaram como é que eu escrevo e eu vou responder as 2 pessoas agora. E você vai assistir a minha resposta. Primeira coisa que eu nunca na minha vida escrevi nada rápido. Tipo, nunca terminei em um dia só e também nunca foi em ordem cronológica. Às vezes eu começo pelo final e aí o final eu começo e aí eu inverto. Ah, é mais divertido. É que, na verdade, quando me vem a ideia na cabeça, eu vou lá e escrevo. Só que é o seguinte, por dia eu tenho umas 50 ideias. E aí eu escrevo as 50 ideias. Eu tenho um caderno, tem alguém ligando pro meu avô lá fora. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o blim, 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 blim do celular dele. Mas enfim, isso aqui não é um caderno, isso aqui é uma agenda, onde eu anoto as ideias de forma louquinha, assim, tipo assim, sem nada com nada, sem pé nem cabeça. Não vou mostrar pra vocês. E nesse caderno bonito eu escrevo o título das ideias. Esse aqui eu mostro. Olha só, tudo que tá grifado é porque eu já gravei e postei. E essa página aqui foi o começo de uma ideia para um quadro novo das minhas redes sociais. Só que aí eu não tô ainda lá no final da ideia, aí eu deixei a folha em branco. Mentira que tá só escrito Frida. Mas enfim. E aqui eu separei por categorias, não é mesmo? Então, nas primeiras páginas a gente tem as peças, que são as que eu finjo que é uma fofoquinha, uma historinha e na verdade é uma peça. Acho que vocês conhecem, se vocês. Gente, pelo amor de Deus, se não conhece, vai ver. Nessa outra página aqui que tá grifada em vermelho, são fofocas históricas, que é, ai, a Ferida tinha vários namorados, namorada. E tem o Pinceladas da História, que é o que eu posto só no YouTube. E tem esse que eu tô fazendo agora, que ainda não tem nome, na verdade, gente. Se vocês quiserem ajudar com o nome. Gente, não sei, eu falei tipo A, mas assim, não tenho ideia real do nome que eu colocaria. Voltando a como eu escrevo. Eu faço o famoso brainstorm. Brainstorm. Que basicamente é jogar um monte de ideia, e aí você vai jogando, 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 e depois você lê as ideias, você vai tirando algumas ideias, e aí você vai, como que chama? Filtrando? Filtro, isso, você vai filtrando as ideias até chegar no. Não vou dizer ideal, porque, sei lá. E aí, depois que eu separo essas coisas, eu separo elas em caixa de importância. É que não é importância de tipo, ah, esse assunto aqui é mega importante. É tipo assim, isso aqui eu ia adorar escrever. Esse aqui eu ia gostar de escrever, mas ele pode ficar por último. Entenderam? E dentro das caixas tem outras caixas, mas tudo isso é só na minha cabeça. Eu não boto nas caixas de verdade. Vou dar um exemplo. A caixa de menos importância, eu coloco uma caixinha dentro da caixa no sentido de isso aqui é vídeo curto, isso aqui é vídeo longo, isso aqui é roteiro para uma peça, isso aqui é roteiro para filme, isso aqui livro, entendeu? E aí sim chega a hora mais esperada, que é escrever de fato. Eu escolho uma história e escrevo ela do começo ao fim, sem parar. Sem parar mesmo, assim. Eu escrevo em menos de uma hora tá escrito, só que não vai ser a história final, obviamente. Isso eu faço só pra deixar, tipo, minha criatividade ir longe. E eu não tô nem aí pra furo de roteiro, eu não tô nem aí pra personagem que aparece uma vez só. E eu vou escrevendo, entende? E vou jogando. Eu estava tendo, inclusive, uma conversa com o Gabriel esses dias sobre o que faz a história. A história faz o personagem ou o personagem faz a história? E aí eu tava falando pra ele que depende muito pra mim. Porque tem história que é o personagem que faz, mas tem história que é a história que faz o personagem. Só que pra mim, a maioria das vezes que eu escrevo, é o personagem que faz a história. Não, é o contrário. É a história que faz o personagem. Porque vou dar o mesmo exemplo que eu dei pro Gabriel quando a gente tava tendo essa conversa. Pensa em Harry Potter. Beleza, o filme se passa na visão do Harry, né? Acompanha o Harry. Mas pensa na história. Qual que é a história? Tem o cara do mal, que ele tem que ser derrotado. Só que tem 7 Horcrux, que é a alma dele dividida em 7. E você tem que quebrar essas 7 coisas pra conseguir
fazer com que ele saia daqui. É que eu não posso falar certas palavras porque as plataformas não gostam. Com razão, vocês estão certos. Se eu pegar a história do ponto de vista da Hermione, é a mesma história. Se for do ponto de vista do Ron, é a mesma história. Se for do ponto de vista da McGonagall, é a mesma história. E é aí que tá a chave, o pulo do gato, o sei lá o quê. Pra mim, primeiro você faz a história. E depois você faz os personagens. Talvez o personagem mude a história sim. Talvez não, entende? Eu sempre olho pro microfone aqui, porque a última vez que eu gravei, acabou a bateria. No meio. E aí eu fiquei. Ah! Bom, voltando. Eu escrevo sem parar e aí eu deixo parado por, sei lá, o tempo que eu quiser. E aí eu pego outra história e escrevo também. Eu escrevo, gente, assim, em um dia só, até o meu cérebro falar chega. E aí acabou, eu deixo parado essas histórias por mó tempão. Muito tempo. Tem uma história minha que tá parada. Uma história é um texto, enfim, vocês entenderam. Tá parada desde 2019, se eu não me engano. Um dia eu quero continuar ela, mas eu tenho certeza que não tá na hora ainda. E aí, quando eu acho que tá na hora de voltar, eu volto, leio o texto, anoto em uma folha separada, porque eu escrevo à mão. Olha que loucura. Ó o roteiro do vídeo aqui. É, à mão. Eu escrevo na folha separada as coisas que eu mudaria, os furos de roteiro, como que eu tenho que resolver tal problema pra história continuar e etc. E aí eu deixo parado de novo. Nossa, mas você já não podia corrigir, não sei o quê. Gente, sim. Mas me responde uma coisa. Eu sou uma escritora que eu tenho necessidade de entregar história para os meus fãs? Ainda não. Então, não precisa de urgência. E é isso, eu fico nesse processo até eu fechar a história, até eu sentir que, tipo, beleza, é a história. A não ser na vez que eu escrevi pro Sarau da Brapa, que é a escola de atores que eu estou. O primeiro Sarau, do primeiro módulo, do primeiro ano que a gente entra, são os alunos que escrevem. Aí eu escrevi em tempo recorde. Foi assim, a história mais rápida que eu escrevi, foi infantil, tinha furo de roteiro, enfim, foi uma loucura. Não recomendo. Parece fácil, né? Escrever assim, você tem um monte de ideia por dia, então não sei o que, não sei o que. Gente, não é fácil, não. Como diria uma pessoa, inspiração não é coisa que se acha em qualquer lugar. É meu personagem da peça que eu vou apresentar em novembro. É ele que fala isso, porque ele é autor da peça. Gente, sério, o meu maior problema é inspiração. Eu sou uma pessoa criativa? Sou. Eu me considero muito criativa, mas inspiração é diferente de criatividade. Porque inspiração é tipo, eu estou inspirada. E criatividade é tipo, eu vou fazer uma história de um tubarão que come macarrão. Inspiração é assim, o tubarão, ele come macarrão com a luz batendo no rosto e, e ele muda de cor, sei lá, não tô inspirada, gente. Agora se segura, se prepara que vai começar o papo de louco aqui. Pra me ajudar na inspiração, sabe o que eu faço? Primeiro que eu faço meditação. Eu medito, eu coloco as ideias no lugar, aí eu abro os meus olhos e falo, renasci. Segunda coisa, eu sinto tudo no 100%. Todos os sentimentos que eu sinto é assim, absurdamente no 100%. Pode ser ruim, pode ser bom, mas tá fazendo muito bem para as escritas, para minha escrita no caso, e para minha saúde mental. Até porque nada que acumula muito é bom, né? Nem dinheiro se você for parar pra pensar. Essa coisa de sentir tudo, muitos sentimentos, me ajuda muito a ter essa inspiração e isso tudo, assim. Quantas histórias eu já não escrevi enquanto eu me debulhava no choro de tristeza? Esqueci o nome do sentimento, eu tava procurando aqui na cabeça. Mas eu também já escrevi, sei lá, umas 58 milhões de histórias e coisa que. Nossa, minha dicção tá horrível agora no final do vídeo. Por que que agora no final do vídeo minha dicção ficou horrível? Já escrevi também várias histórias de amor enquanto eu estava chorando de amor. Não necessariamente chorando de amor como se fosse um choro ruim, porque normalmente quando a gente fala choro de amor, lá, eu com uns papo nada a ver com o vídeo. Quando a gente fala sobre choro de amor, por que que as pessoas falam, oh meu Deus, ela está chorando de amor, a pessoa deve ser tão horrível, ou ela deve estar com o coração quebrado, partido. E se eu estiver muito feliz e estiver chorando porque eu tô muito feliz e grata? Enfim, eu já escrevi histórias estando com raiva e chorando. Eu vou falar um negócio pra vocês.
Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou chorona. Qualquer coisa eu choro. Ai, ganhei um cachorrinho, chorei. Ai, peguei o papel que eu queria e que eu tava querendo, choro. Ai, peguei o papel que eu não queria, choro. Ai, eu comi uma comida muito gostosa, choro. Comi uma comida muito ruim, eu vou chorar. E pra completar esse pensamento, eu acho que é isso que falta na nossa sociedade no geral. Sentimento pra fora, meu irmão. Ninguém aguenta ficar sentindo as coisas sozinho, não, velho. Ai, porque chorar é sinal de fraqueza. Duvido. Fica uma hora chorando pra você ver se seu abdômen não vai estar doendo, como se você tivesse treinado o abdômen por 5 dias seguidos. Bom, gente, esse vídeo longo aqui foi mais uma loucura, porque eu comecei a falar de um assunto, tanto é que eu nem usei o texto, o roteiro que eu fiz. Isso acontece muito também, tá? Às vezes, quando tá tudo terminado, tudo acabado, e eu vou fazer um vídeo, ou eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que eu tô sozinha, um monólogo, qualquer parada do tipo, chega na hora eu falo, olha aí, vou mudar tudo. Não tudo, né? Porque eu tenho um oriente, um oriente, hã? Um norte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comenta aí qualquer coisa, gente. Comenta no vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no meu canal e comenta principalmente o nome desses quadros aqui que só sou eu conversando sobre mim, mas assim, e a gente, entendeu? É isso. Nossa, sabe o que eu percebi? Normalmente eu faço vídeo com a luz geral aqui do quarto apagada. Esse vídeo tá com a luz acesa. Será que vai ficar bom? Bom, se não ficar bom é o que tem, porque eu acho que eu me abri muito nesse vídeo e vai ser um desperdício não usar esse vídeo. Então eu vou usar esse vídeo. E vocês que lidem com a imagem boa ou ruim aí. E paz no coração de vocês. Até a próxima. Me siga nas outras redes sociais. Não tô acostumada com cabelo grande. Ai, eu vou espirrar de novo.